Com certeza você já se deparou com a seguinte situação: andar pelas praias da cidade e ter dificuldades de encontrar um lugar para ficar sem ter que pagar por isso. Essas ocupações dos espaços públicos vêm acontecendo de forma desordenada. E é sobre isso que iremos debater com a professora Ruth Ataide, do Departamento de Arquitetura da UFRN, e com Sandro Pimentel, dirigente do Sinteste-RN. Olá, Sandro, professora Ataide. Olá. Professora, como é que a gente pode, digamos assim, não é diferenciar, mas ver essa questão do público e do privado? Bom, primeiro a gente precisa entender o que é o público, né? O público é, no espaço da cidade, no território, é aquilo que está delimitado pelas vias, pelas praças, pelos canteiros, e quando a gente fala vias, a gente inclui leito carroçável, que é por onde os carros trafegam, as pessoas também, e as calçadas. Então, tudo que tiver nesse universo é de domínio público. Qualquer um de nós que faça uso desse espaço, temos que ter consciência que aquele espaço não é nosso, né? Que a gente tem que dividir com os demais. E o espaço privado é aquilo que é de propriedade privada, né? Ou de uso semi-privado, como, por exemplo, um hospital público, ele é de natureza privada pela ocupação, mas ele é de natureza pública pelos seus acessos, né, que ele é de acesso público. Porém, a gestão desse espaço está limitada a quem é o gestor daquela unidade construída, enquanto que no espaço público a gestão é do órgão público, no caso da cidade e do município. Professor, mas o que a gente vê hoje é talvez um verdadeiro desrespeito por algumas pessoas, ou até pelo próprio comércio, por pessoas que talvez não entendam e até não saibam que estão ocupando um espaço público e fazendo daquele espaço público um espaço privado. Se apropriando. Na verdade, o termo é a apropriação mesmo. Isso é um processo histórico, né? À medida que o modo de vida das pessoas foi mudando, as pessoas passaram a adquirir veículos, a atividade informal começou a ocupar um espaço que todo mundo sabe que ocupa hoje, a gestão municipal não acompanhou no mesmo ritmo programas de educação ambiental, por exemplo, né? Eu posso ver meu vizinho fazendo uma coisa irregular, mas eu não denuncio por acomodação ou não denuncio porque também não sei, em alguns casos, e não é nem denunciar, chegar para o meu vizinho e dizer, olha, o senhor está ocupando um espaço, né, que não é só seu, então todos nós. Como a forma das cidades brasileiras, ela é preponderantemente ocupada por residências unifamiliares, e quando a gente diz, quer dizer, cada um tem sua casa, e à medida que avança e melhora, inclusive, a economia, o poder de compra, cada um hoje quer ter seu carro, cada um tem sua garagem. E tendo sua garagem, quer ter acesso à garagem, certo? E tendo a sua garagem, algumas vezes essa garagem ocupa a fachada da casa toda, dependendo da casa, dependendo do edifício, né? Então, na verdade, esse é também uma forma de apropriação, tá? Então, isso tem a ver com... E a prefeitura não tem cuidado por falta de tempo, por não priorizar, por razões que fica difícil a gente enumerar, de tratar que a educação está na base disso. Eu só vou saber se eu estou fazendo uma coisa ilegal se eu estiver informada que aquilo que eu estou fazendo não é. E aí eu estou deixando um pouco de lado até os casos de má-fé, que pode acontecer ou não, daquele que conhece e faz de propósito, né? Mas eu costumo entender que, na verdade, se a gente tivesse uma educação, uma informação, muita coisa do que a gente tem diminuiria. Sandro Pimentel, você que trabalha no meio sindical, que é um meio até que pretende educar as pessoas pelos seus direitos, parece que talvez os órgãos competentes que deveriam fazer isso tapam os olhos com relação a essas ocupações. A professora Ruth, acho que ela foi assim, em cima, né? Foi no cerne da questão, que é a questão da educação mesmo, né? Mas a gente vê que as ocupações desordenadas do espaço público, elas crescem a cada dia, né? Então, é um assunto polêmico, mas se você for olhar, professora, a questão da via costeira de Natal
se a gente for olhar, né, a quantidade de espaço público que tem ali sendo ocupados em muitos hotéis, resorts, mansões, enfim, que acaba indo ocupando espaços da praia, que deveria ser do banhista, que vai ali, que ainda pode frequentar sem ter que pagar imposto, mas acaba que vai sendo reduzido. Eu fiquei horrorizado um ano desse, professora, não sei se a senhora já teve essa oportunidade, eu fui passar um Réveillon em Ponta Negra, ver a queima de fogos e tal, e quando eu cheguei lá para sentar numa cadeira, aquelas cadeiras de plástico que fica ali na praia, eu tinha que pagar R$50 para poder sentar ali na cadeira. Eu achei um absurdo, né? Se você somar isso, você vai ver que hoje em dia o motorista ele tem que andar com várias moedas ali, porque onde você para, no espaço público, nos locais permitidos para estacionamento, mas logo chega uma pessoa e você tem que pagar. E tem que pagar mesmo. É como se fosse uma obrigação. Você está ali parado no local devido, de acordo com a lei de trânsito, você tem que pagar. Se não paga, às vezes você tem o seu veículo riscado, as pessoas dizem palavrões. Então, as calçadas, você já viu o desordenamento das calçadas? Cada um tem uma calçada com o piso que quer e diz aqui é minha calçada. Se você estacionar um veículo em frente, não tire, que é a frente da minha casa, é a minha calçada. Então, a professora Ruth, eu acho assim que foi em cima, né? É a questão da educação mesmo. Nós não temos campanha educativa onde as pessoas possam aprender, né, o que são os espaços públicos e os seus direitos. Eu acho que tudo passa realmente pela questão educacional. Agora, que realmente existe um desordenamento dos espaços públicos, isso é um fato. Você vê as praças, né, que não são cuidadas, tomadas. Eu não sou tão velho assim, eu tenho pouca idade, mas sou de uma época, professora, que a gente via as famílias irem para as praças públicas, conversar, bater papo, levar as crianças, namorar. Hoje em dia já ninguém vê mais isso, né? As praças tomadas de lixo, não existe um cuidado realmente com o espaço que é público, que foi construído ali com o nosso dinheiro. Professor, eu vou deixar aqui uma pergunta para a gente responder no próximo bloco, juntamente com a dos nossos telespectadores. O plano diretor seria também, um plano diretor da cidade seria também, digamos assim, uma ferramenta adequada para que se pudesse nortear essa questão do público e do privado. Essa pergunta a professora Taíde responde no próximo bloco, juntamente com a dos nossos telespectadores. Nós voltamos em instantes. E estamos de volta com o programa Diálogo Plural, que debate hoje com Sandro Pimentel e Ruth Ataíde, a professora Ruth Ataíde, sobre a privatização e ocupação do espaço público aqui em Natal. Professora, antes da gente responder as nossas perguntas aqui dos nossos telespectadores, a gente deixou uma pergunta no bloco anterior, a questão do plano diretor de Natal. Uhum. Olha, o plano diretor, eu preciso ter muito cuidado com o conceito de plano diretor. Tem um conceito de plano diretor que alguns municípios adotam, que é o plano diretor de desenvolvimento. Aí este tipo de plano diretor, ele incorpora um conjunto de diretrizes, mas nenhuma regra específica, né? Ele diz diretrizes, princípios, e esse tipo de plano diretor, ele tende a querer dar conta de todos os temas e termina não regulando nada. E aí ele remete para leis específicas à regulação. O plano diretor de Natal, ele regula o uso e a ocupação do solo, do espaço privado. E o espaço privado naquele conceito a que eu me referi antes. Né, o que está dentro das quadras, dentro dos lotes, mesmo que eles sejam espaços públicos, como, por exemplo, uma zona de proteção ambiental. Ele é delimitado. Mas ele também prevê, tem um capítulo que ele prevê, que denomina Sistema de Áreas Livres, Sistema de Áreas Verdes. E aí ele conceitua este sistema, né, as praças, os canteiros. Agora, a regulação específica de como usar a praça, o canteiro, a rua, a calçada, ela está submetida a uma lei específica. Bom, a gente já está respondendo aqui uma pergunta da Maria das Graças, que é dentista, que ela pergunta, existe alguma lei específica que regula a ocupação dos espaços públicos? É algo mais específico do que o plano diretor, seria uma coisa mais que tratasse diretamente do assunto. Existe, na verdade, separadamente, né? Então, como eu disse, na delimitação que eu falei, ninguém deveria se apropriar de nenhum dos espaços públicos que eu falei.
inclusive os carros, viu, Sandro? Né? Para estacionar, que nós nos habituamos a achar que podemos estacionar em qualquer lugar. À medida que a quantidade de carros aumenta na cidade, chegaremos a um momento que não poderemos. Isso é claro, né? Isso é visível, dá para perceber isso. Agora, existem órgãos na prefeitura que CEMURB, que faz o licenciamento do uso e ocupação do solo, e a Censul, que regula a atividade propriamente nesses espaços livres, nas praças, nas calçadas, por exemplo, as cigarreiras, ou quiosques, se assim o preferimos, os quiosques de Ponta Negra, eles são regulados por uma lei específica e quem faz a gestão é a Secretaria de Serviços Urbanos. Agora, autos de infração, uma possível remoção, a Secretaria de Serviços Urbanos faz uma ação conjunta com a CEMURB, porque é quem regula isso aí. E eles observam as leis específicas, leis para as feiras, todas as feiras de Natal estão submetidas a uma lei específica. Se elas observam ou não, aí é problema de fiscalização e educação. Fiscalização do órgão público e desatenção de quem está se apropriando, usando, mesmo com licenças. Inclusive, né? Professora, agora está virando moda, né, as calçadas sendo apropriadas por cadeiras, os bares, restaurantes, né, coloca suas cadeiras ali nas calçadas e o pedestre, que se quiser, que passe pela rua, dispute o espaço público ali com os automóveis, porque aquele espaço ali é do restaurante, né, ou seja, realmente não existe uma fiscalização eficiente nesse sentido. E neste caso, tem uma lei de acessibilidade, que aí, ela, digamos assim, ela é transversal a todas as outras leis, né, que é mais ou menos recente, mas é da década de 90, e a lei de acessibilidade, no caso das calçadas, só como exemplo, estabelece que a cada calçada tem que liberar pelo menos 1,20 m, antes de colocar até uma árvore, ou antes de colocar qualquer outro equipamento na calçada. Né? O que acontece é que para ter 1,20 m, nem todas as calçadas da nossa cidade, que tem uma ocupação antiga, e aí a lei também não tem que se adequar, né? Tem as adaptações, não tem nem 1,5 m de largura, nem 1,20 m, às vezes tem ruas que não tem 80 centímetros. E as pessoas fazem isso. Os bares, quando instalam equipamento, às vezes com autorização da prefeitura, mas às vezes eles pedem a autorização para ocupar o espaço do bar. À medida que o bar ganha visibilidade, as pessoas vão chegando e esse bar vai avançando sobre a calçada. Se você quiser participar do nosso programa, é só ficar ligado no nosso perfil do Twitter, o @SintesteRN, e na nossa fanpage do Facebook, pelo endereço www.facebook.com/SintesteRN. Voltamos em instantes. O Diálogo Plural está de volta com Sandro Pimentel, do Sinteste-RN, e com a professora Ruth Ataíde, da UFRN, que debatem conosco sobre a ocupação do espaço público em Natal. Sandro Pimentel, a questão do espaço público, a professora também Ataíde, digamos que a pessoa ocupa cigarreira, qualquer outro espaço, se desenvolve, há uma vida, há uma vida construída naquele espaço, a prefeitura vem e realmente, pela lei, tem que tirar. Como é que fica a situação daquela família, daquela pessoa? Não poderia ter a prefeitura, Sandro, um mecanismo de relocar ou dar uma alternativa para que aquela família pudesse sobreviver de outro meio? Eu acho que o espaço público deve ser, acima de tudo, um local de sociabilidade. E como o próprio nome diz, é um espaço público, então ele não pode servir individualmente a ninguém. Seja ele pobre trabalhador, seja ele rico milionário. Né? Se é público, é para servir uma coletividade. O que acontece, na maioria das vezes, é que não existem políticas sociais que dê conta do desemprego, que dê conta de atender as milhares de pessoas que estão aí, inclusive nas ruas, que ganham a vida limpando para-brisa. Então, muitas vezes as pessoas vão ali construindo, colocam um barraquinho ali, colocam uma caixa de isopor com água de coco, um picolé, e depois vai se instalando. Quando pensa que não, aí já está um estabelecimento maior e a prefeitura tem que agir. Quando, na verdade, deveria agir antes, né? E eu quero reivindicar mais uma vez o que a professora Ruth colocou, na questão da educação, educando as pessoas que aquele espaço é público, por ser público não é dele, como
pessoa física, mas a prefeitura também precisa assumir a sua responsabilidade. Se ela não fez isso antes, também não é, do ponto de vista da justiça social, correto chegar ali e acabar com a vida instalada. Você falou do exemplo ali das pessoas que tinham seus comércios, pequenos comércios ali no próximo hospital universitário Onofre Lopes. Eu tenho uma pessoa que é conhecida minha, que era um dos proprietários ali e tinha investido ali quase 100 mil reais. De repente, vê tudo aquilo desmoronando, né? E ele ficou doente, né? Doente. Então, não foi dada uma outra opção. Olha, nós falhamos por não termos fiscalizado isso antes, não pode permanecer aqui, nós vamos agora tentar encontrar um outro local coletivo, como foi feito com o Shop 10, né? E outros estabelecimentos que são que as pessoas podem ficar ali, os mesmos comércios, mas simplesmente chegar, né, pela força jurídica e mandar retirar imediatamente, causando um transtorno social enorme. Eu acho que a prefeitura ela deve cumprir com esse papel também social. Bom, a reportagem de Daniele Castro reflete bem essa realidade que estamos debatendo hoje no Diálogo Plural. Assista agora como é que é essa realidade de alguns espaços públicos aqui em Natal. Praias, praças, ruas e calçadas são bens de uso público e, como o próprio nome já diz, são aqueles espaços destinados ao uso de toda a população. No entanto, a falta de fiscalização acaba contribuindo para que cada vez mais empresários, ambulantes e flanelinhas se apropriem desses espaços em benefício próprio. Ele toma o espaço do pedestre, do ciclista e principalmente dos cadeirantes. Às vezes a gente precisa de um espaço para ter mais acesso a alguma coisa e não consegue. De certa forma atrapalha um pouco a gente, né? A calçada fica ocupada, o espaço para o pedestre fica diminuído, mas eu tenho que ver o lado da sobrevivência humana. Então eu tenho que ver que tem o pai de família, a mãe de família que precisa sustentar a sua família. Então eu não posso ser contra, entendeu? Seja qual for a situação, é necessário que os órgãos responsáveis tomem atitudes urgentes para combater esse tipo de prática, como na cidade da turista paulistana Marcela Silva. A gente não gosta muito disso, né? A gente que é turista, ou mesmo na própria cidade, e na minha cidade, por exemplo, que eu moro em São Paulo, a gente não vê mais. Quem coloca, leva multa, a prefeitura multa. Então, eu acho que é mais legal assim, ter espaço para a gente andar, para a gente poder entrar na loja e sair. Por exemplo, na rua 25 de Março, em São Paulo, tinha tanto camelô e tanta gente que a gente não conseguia acessar as lojas. No aspecto urbanístico, como é que a cidade poderia trabalhar para tentar resolver esses problemas da privatização dos espaços públicos e dando uma solução viável para aqueles que estejam no espaço público possa ter uma acessibilidade maior, como a gente vê no Alecrim, que as calçadas são tomadas, calçadas, praças, paradas de ônibus, canteiros centrais, quer dizer, tudo é composto de camelô, pessoas que querem sobreviver, mas que estão realmente invadindo o espaço público. Olha, para mim passa fundamentalmente pela educação, que eu já falei, e por projetos adequados a cada lugar, né? Como eu disse, se eu tenho uma lei de acessibilidade que estabelece que eu tenho que ter uma calçada, para ter uma árvore, uma calçada mínima de 2 metros, e naquele bairro eu não tenho aquela largura, eu tenho que ser coerente com o processo histórico daquele lugar e tentar fazer uma adequação, né? Mas é fundamental a elaboração de projetos corretos e adequados a cada lugar. O caso do Alecrim é um exemplo emblemático para nós, porque é um bairro que sobrevive hoje fundamentalmente pelo comércio informal, né? Mesmo que os comerciantes fixos, que é o comércio popular, reclame, mas na verdade é um casamento ali, né? Agora, tem direito à voz naquele processo o comerciante informal que está instalado naquele imenso camelódromo, que é um perigo ambulante, né, do ponto de vista da segurança. Tem direito à voz o comerciante que está lá formalmente instalado, tem seus direitos. Tem direito à voz o morador do Alecrim, né? E é um morador da cidade que sabe a importância que tem o bairro do Alecrim para a cidade. Entendeu? Então, tudo isso, se você tiver um projeto... O Alecrim hoje é um bairro que tem poucos espaços livres, verdes,
né? Tem 3 grandes praças importantes, grandes não na dimensão, né? Mas que tem um processo histórico importante, que é a Praça da Gentil Ferreira, a Praça da Igreja de São Pedro, a Praça... Então, pequenas praças que tem naquele eixo. E fora isso não tem mais, né? Canteiros centrais sumiram, as calçadas estão sumindo pela ação do comércio informal, que tem, como o Sandro falou, o seu legítimo direito, né, desde a perspectiva da justiça social, pelo contexto socioeconômico que a gente vive. Mas se a prefeitura buscar decidir por um projeto urbanístico que contemple e dialogando com todos esses atores, eu acho que a gente pode chegar a um bom termo. Porque o Alecrim também tem, a exemplo do que fizeram há um tempo atrás com o Shopping 10, muito bem citado aqui, tem outros espaços na área privada que pode permitir uma adequação disso, né? Então, a prefeitura tem feito ações na feira, mas precisa melhorar, porque ainda tem atividades na feira que são insalubres. Entendeu? Então, e tudo isso passa por esse processo. Não tem nem sanitário, né, professora? A maioria das feiras não tem nem banheiro público, pois as pessoas então ficam o dia todo ali, né, vendendo, trabalhando e não tem onde tomar um banho, não tem que... Eu acho que se houver um olhar urbanístico, como você fez a proposta, né, independente da lei, mas um olhar urbanístico e associado a um programa forte de educação ambiental, né, as pessoas vão entender por que aquela calçada, que hoje está tomada por quiosques dos ambulantes, né, ela tem que ser liberada para poder ter, eu ou você ou qualquer outro, o direito de passar. E de ver o Alecrim, porque, na verdade, os quiosques também impedem que a gente veja, né, o que é o Alecrim, porque a gente só vê passando, a gente passa correndo. Então, para mim, é educação sistemática e não é pontual, não é eu fiz e está feito. É sistemática e projeto adequado. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Sandro Pimentel, desculpe. Sandro Pimentel, suas considerações finais. Não, nós queremos, mais uma vez, agradecer, né, pela oportunidade. Esse tema muito rico, muito pouco discutido, né, aqui no nosso estado, embora seja um tema valoroso demais, um tema muito caro, que não deixa de passar pela importância das cidades, né? O que são as cidades? O que são as cidades se não forem as pessoas caminhando, brincando nas praças, caminhando nas calçadas, não é? Tendo movimentação, agitação. Eu lembro que a professora Jacob, ela dizia em seu livro que nas cidades a animação e a variedade atraem mais animação. Ou seja, quanto mais animação, mais variedade, né? Isso vai movimentando, dando uma nova dinâmica, né, ao que é a cidade. Mas, às vezes, essa animação e essa dinâmica fica impedida exatamente porque os espaços públicos estão sendo ocupados de forma desordenada. Eu queria parabenizar, né, a TV Sinteste pela escolha do tema. É um tema que não se esgota, né? Não se esgota, porque do mesmo jeito que demos aqui o exemplo do Alecrim, a falta de projeto nas praças é que cria essa dificuldade aqui alertada por Sandro, porque não é que, quer dizer, no contexto atual das praças, de insegurança que a gente vive, nada impede que numa praça possa ter um quiosque e que possa ser legalmente usado, né, uma concessão adequada, e agora esse quiosque não pode ocupar a praça toda, como não pode ocupar uma calçada toda. Então, eu acho que essa atividade do comércio no espaço público é uma atividade que foi chegando, é difícil retirá-la hoje. Mas um bom projeto pode arrumar melhor o funcionamento desse. Então, acho que falta isso, que eu já me referi, e que outras discussões com temas associados ou como este possam acontecer. Bom, nós agradecemos a presença de Sandro Pimentel, do Sinteste, e a professora Ruth Ataíde, da UFRN. E se você quiser mais informações sobre o diálogo plural, acompanhe as atualizações no nosso Twitter, o @SintesteRN, no nosso site, o www.sintestern.org.br, ou na nossa página no Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo sábado.